sentido, Senhor, a Tua presença nesse lugar, por cada louvor, Senhor, mas queremos ser gratos pela Tua palavra. Pai, nesta noite, fala aos nossos corações, Senhor. Deus, derrama graça, Senhor, Tua misericórdia sobre a nossa vida. Pai, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Quero, nessa noite, louvar a Deus pela oportunidade de ter chegado nessa casa para juntos com os irmãos poder estar adorando o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor João Antônio, juntamente com toda a sua família, que nos recebe nessa noite e tem nos recebido todas as vezes que a gente vem aqui carinhosamente. Tem sido bênção em nossas vidas. Também estendo a minha gratidão ao evangelista Daniel, esse amigo que a vida me deu trabalho, amigo aí de vários anos. Deus continue abençoando ele, toda a sua família. Também presbítero Lucas, toda a sua esposa, presbítero Raul também, e todos os irmãos aqui, os obreiros que estão contribuindo nessa obra aqui em Riacho do Bacamarte. Que Deus abençoe a cada um, a igreja do Senhor, em especial a mocidade, Conjunto Ágape, que Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus. Uma peça muito bonita, aí a gente comentava que quem é o corajoso que encarava um soldado desse tamanho, né? Esse aí é o tamanho do nosso Deus, irmão, o Deus que a gente serve, amém? E Ele está nessa noite, nesse lugar, e Ele merece toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, toda a adoração. Irmãos, confesso aos irmãos que eu não sou pregador. Tem vários pregadores aqui, mas eu costumo e gosto de ensinar. Trabalho com a escola dominical, gosto de ensinar. Esse aí foi que Deus ele me chamou. Mas a gente não pode recusar um convite do Senhor. E eu confesso aos irmãos que quando o evangelista fez o convite, eu peguei a Bíblia, comecei a ler, pedi a Deus uma palavra, fiz vários esboços para poder nessa noite estar trazendo algo de Deus para a vida dos irmãos, para a minha vida, mas não consegui êxito. E sexta-feira eu estava lendo e vi uma frase de um grande pregador, Billy Graham, que ele dizia assim: não desperdice a sua vida. E quando chegou aqui, eu conversando com o evangelista Daniel, os meninos cantando aqui, ele disse: o tempo está passando e a gente está ficando velho. E Tiago ele escreve aqui no capítulo 4, onde a gente acabou de ler: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A nossa vida, irmãos, ela é o bem mais precioso que Deus ele pôde nos dar. Mas é como um vapor, é como uma neve, uma neblina, que desaparece rapidamente. Eu vendo aqui os jovens nessa noite, e lembrando que um dia eu também tinha 15 anos, 13, 14, como eles estão aí, e vários sonhos no nosso coração, de estudar, construir uma família, arrumar um trabalho. E quando eu paro e chego aqui e olho, eu já me encontro hoje com 44 anos. Trabalhando, casado, pai de filhos e de netos também. A vida passa muito rápido. E o que estamos fazendo? Muitas das vezes a gente vive por propostas que a vida ela nos oferece. Quando na realidade Deus ele quer que a gente viva propósitos. Propósitos que Deus ele oferece a cada um de nós. Muitas das vezes as propostas ela podem ocasionar coisas boas, momentâneas. A gente pode viver rapidamente coisas maravilhosas, mas Deus ele quer que vivamos propósitos. Ele tem propósito na nossa vida. O propósito, irmão, muitas das vezes ele causa dor, muitas das vezes a gente tem que renunciar a alguma coisa, mas é o que Deus quer para a nossa vida. O que é a nossa vida, se não o vapor?
É o bem mais precioso que Deus ele pode nos dar. No livro de Daniel, ele tem uma passagem que diz que Daniel, juntamente com 3 amigos, eles foram levados ali à Babilônia, cultura diferente, povos diferentes. Mas Daniel ali, ele não quis viver as propostas que foi lhe oferecido naquele lugar. Daniel, ele escolheu viver os propósitos de Deus para a sua vida. E a gente viu o quão Deus abençoou a vida de Daniel, onde ele foi jogado na cova dos leões, e abençoou também a vida dos 3 amigos, onde foi jogado ali na fornalha de fogo ardente. Deus, ele se fez presente, irmãos. Então Deus quer que a gente viva o propósito, porque a nossa vida ela é como uma neblina, passa rapidamente. José, outro personagem da Bíblia, ali foi vendido pelos seus irmãos ali para o Egito. Daniel ele teve várias propostas ali onde ele poderia pegar, mas José escolheu viver os propósitos de Deus para a sua vida. Por isso eu digo nessa noite, mocidade, igreja do Senhor, o que é a nossa vida, que a gente possa viver os propósitos de Deus. Propostas vêm principalmente para os jovens, mas Deus ele tem um propósito na vida de vocês. Aos 22 anos eu casei, propósito de Deus na minha vida, formar uma família. E aí, no decorrer da trajetória de casados, lá no meio aí eu quis viver as propostas que a vida nos oferece. E eu chegava na minha casa, já tinha uma filha. Puder me ajudar aí, Gabriel? Tinha uma filha. E fui viver as propostas que a vida nos proporciona. E aí eu saía, trabalhava a semana toda, chegava na sexta-feira em casa. Mal entrava em casa, pegava uma chuteira, botava debaixo do braço, ia jogar bola, beber, juntamente com alguns amigos que a gente pensa que é amigo, E aí era todo final de semana. E aí no decorrer do tempo eu comecei a perceber que estava perdendo a minha família, Resolvi viver as propostas, não o propósito que Deus ele tinha para a minha vida. Essa igreja, ela orou pela minha vida. O pastor João, juntamente com a igreja, orou muito pela minha vida. Minha esposa foi alcançada pelo Evangelho, juntamente com a minha filha. E tinha um culto na casa da minha sogra, os irmãos louvando, pregando. E eu em casa lá, vendo o culto, mas bebendo, tomando uma cachaça em casa. Escolhi viver as propostas que o mundo oferece. E o tempo foi passando, irmãos, e eu perdendo a minha família. E aí, um dia de domingo, à tarde, saí dentro da palavra do Senhor. Eu saí ali para a cidade de Massaranduba. Fui jogar bola ali, um campeonato. E era o campeonato da minha vida. A gente jogava e quando eu chegava lá no campo, no time, eu era o bambambam. E a gente foi para a cidade de Massaranduba, terminando aquele jogo ali. Eu comecei a passar mal. E eu pedi para me levar no hospital. Me levaram para o hospital, fui atendido. O médico olhou assim para mim e disse: sua pressão está boa, 12/8, você não tem nada. Mas eu disse a ele: não, eu sinto que eu estou morrendo. Disse: então vamos colocar na observação, deixar passar um tempo aí para a gente ver. E ali eu deitado naquela cama, passou um filme na minha cabeça. Eu já tinha João Pedro já. E aí eu disse assim: Deus, se eu não morrer,
eu prometo ao Senhor que eu vou te servir. Meu sogro, ele ia para a igreja montado num cavalo que a gente tinha em casa, e eu disse, eu vou com meu sogro. E aí foi questão de minutos. Aquilo passou rapidamente. E eu fiquei bom. Minha esposa chegou, meu pai. E aí a gente voltou para casa. E aí, irmãos, durante a semana eu esqueci tudo aquilo que eu tinha falado para Deus. Mais uma vez eu resolvi viver as propostas que o mundo nos oferece. E aí no domingo a gente ia voltar para a mesma cidade, mesmo campo. E a gente, quem conhece Massaranduba, sabe que tem uma ladeira para chegar, né? Ali antes do hospital. E quando eu chego na frente do hospital, eu começo a passar mal. Comecei a passar mal e eu disse ao motorista, para o ônibus aqui que eu vou descer. Aí não vai descer aqui, eu vou descer aqui. Desci do ônibus, o ônibus foi para o campo e eu entrei para o hospital. Cheguei na recepção do hospital, não tinha ninguém na recepção. E eu passei direto e fui para aquela mesma cama que 8 dias atrás eu estava. E eu deitei naquela cama ali e passou aquele filme na minha cabeça, o que eu estava fazendo da minha vida. E meu irmão estava comigo, avisou a minha esposa, meu pai, e eles correram imediato para lá e procuraram Manassés. Não entrou ninguém com esse nome aqui, porque não tinha ninguém quando eu cheguei. Mas lá de dentro eu escutei. E aí eu saí, irmãos, e eu disse para minha esposa e para meu pai, vamos para casa, porque eu já sabia o que estava acontecendo comigo. E aí, depois desse dia, a mão de Deus ela pesou sobre a minha vida. Eu passei de 2 a 3 meses. Eu digo aos irmãos que eu não andava. Eu andava me arrastando, irmão. Eu não conseguia ficar em pé. Uma dor de cabeça que eu não poderia abrir o olho. E aí minha mãe preocupada, minha esposa, leva para o médico. Me levaram para um hospital, passei 3 dias em um, 17 em outro, 12 dias em outro. Todo tipo de exame que você pensar, imaginar, eu fiz. Um dizia que eu tinha um tumor na cabeça, outro dizia que eu estava com meningite, AIDS. Mas ninguém descobria o que eu tinha. Fazer o exame da medula, não sei se os irmãos fizeram. Uma agulha, parece a ponta de um lápis. E a minha mãe, quando olhou assim, eu com pena, mas vai dar alguma anestesia? A médica disse, a anestesia é ele não se mexer. E aí, passado o tempo, o médico chegou assim e disse, leve esse menino para casa, porque a gente não sabe o que é que ele tem. E aí eu voltei para casa, tomando remédio, tarja preta. Eu dava 2 passos, eu ficava cansado, eu me arrastava. Minha mãe na igreja e disse, domingo vai ter um culto lá em casa, é para tu ir. E eu disse, tá certo, eu vou. Mas como era que eu ia, se eu não poderia andar? Mas mesmo assim, um dia de domingo, aí eu liguei para ela e disse, eu não posso ir, eu não consigo andar. Ela disse, não tem problema, a gente marca outro dia. E aí, sem força, cabelo grande, barba grande, estava irreconhecível. Eu resolvi, mesmo assim, tomar um banho, tomei um banho. E às 14 horas, 2 horas da tarde, a minha casa, ela se encheu. Os irmãos iam fazer o culto na casa da minha mãe, mas resolveram ir para a minha casa. E aí, irmãos, fizeram o culto. E no final, o pregador, ele chegou assim para mim, pegou na minha mão e disse assim, lembra o que você falou para Deus? E tudo aquilo que eu tinha falado para Deus, Deus falou através da boca dele. Ele disse, quer entregar a tua vida para Jesus? Aí nesse dia eu escolhi viver o propósito de Deus na minha vida. Digo, mocidade do Senhor.
Igreja do Senhor, as propostas são muitas na nossa vida, mas escolha viver os propósitos de Deus na sua vida, que você vai ver o que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Com poucos dias, aquele remédio tarja preta eu joguei. Eu precisava tomar, mas eu disse, eu não quero. Eu quero só Deus na minha vida. Levantei a mão na primeira oportunidade. Você que está afastado, o que ainda não teve esse encontro com Jesus, escolha viver os propósitos que Deus tem para a sua vida. Porque as propostas do mundo, ela é rápida, né? E a nossa vida, a gente não pode prever o amanhã, né? E o melhor que a gente pode fazer é viver o propósito da nossa vida juntamente com Deus, servindo a Deus, né? Louvando a Ele, porque Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Então os propósitos de Deus, eles são, a Bíblia diz que os sonhos de Deus, ou os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos, né? Então, quantos escolheram viver os propósitos de Deus para a sua vida? Não há coisa melhor do que a gente estar na presença de Deus. Deus, Ele transformou minha vida por completo, né? Aí a gente pode dizer assim, eu e minha casa hoje serve ao Senhor, né? Louvo a Deus pela minha família, por tudo que eles passaram, pela vida da minha esposa que aguentou firme, não desistiu. Eu digo, igreja, não desista, né? Porque Deus, Ele tem propósito na vida de cada um. Amém? Então que nessa noite Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Eu disse que não era pregador, mas dentro da palavra, né? Como foi falado, que a vida ela é como uma névoa, como uma neblina, passa muito rápido. Então que eu e você escolha viver os propósitos de Deus. Amém? Queria só fazer uma oração com toda a igreja nessa noite, para assim permitir, em nome de Jesus.